Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Bom dia, está no ar ao vivo o programa Opinião Agora dessa sexta-feira, 14 de junho. Você já conhece a nossa página no Facebook? Acesse facebook.com/Opinião Agora. Participe, dê sua opinião, sua sugestão, é muito importante para nós. Confira agora as principais notícias dos jornais da cidade. Gazeta de Piracicaba. Pão bento e bolo para os devotos. Centenas de pessoas participaram ontem na Catedral da cerimônia em comemoração ao Dia de Santo Antônio, padroeiro de Piracicaba. Houve missa, distribuição de pães e venda do bolo gigante, que acabou em apenas 5 horas. Nível de emprego industrial. Crescimento tímido. Ciesp de Piracicaba identifica aumento de 200 postos de trabalho em maio na região. O crescimento do nível de emprego na indústria foi tímido em maio, comparado ao mesmo mês do ano passado. A variação foi de 0,41, com cerca de 200 novos postos de trabalho na região da Diretoria Regional do Ciesp, em Piracicaba, que abrange 9 cidades. O índice é ainda mais baixo que o mês de maio do período pós-crise econômica mundial, registrado em 2009. Jornal de Piracicaba. Rua do Porto enfrenta insegurança. A Rua do Porto enfrenta problemas ligados à segurança e em sua estrutura, segundo comerciantes e moradores. Para eles, é difícil reconhecer hoje o complexo que deu início à fundação da cidade. Som alto, vandalismo, venda e uso de entorpecentes e até sexo ao ar livre estão entre as principais reclamações, e o medo já faz parte da rotina. Acordos com PM buscam reduzir esgoto no Piracicaba. O GAEMA, Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, do Ministério Público, vem trabalhando na melhoria dos sistemas de tratamento de esgoto de 5 municípios da região. Acordos foram realizados para reduzir a emissão no Rio Piracicaba, com investimento previsto de 455 milhões. Confira agora como fica o tempo e a temperatura nesta sexta-feira. O dia amanheceu coberto pelo nevoeiro. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. A temperatura máxima chega aos 28 e a mínima aos 15 graus. E já após o intervalo eu converso com Milton Costa, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Piracicaba e região. É já, fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba.
Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora dessa sexta-feira e hoje aqui comigo no estúdio Milton Costa, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Piracicaba e Região. Seja bem-vindo mais uma vez, Milton. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar passando as informações. Milton, vamos começar falando da segurança para essa categoria. A gente sabe que diversas empresas exigem uma eficiência, uma rapidez muito grande na entrega das obras e a segurança muitas vezes acaba ficando de lado. Eu gostaria de começar mostrando uma matéria sobre uma vistoria que foi feita em Saltinho pela equipe do sindicato, que nossa equipe acompanhou. E aí eu gostaria que você acompanhasse com a gente para depois disso a gente comentar. Vamos lá. Nossa equipe acompanhou o presidente do Sindicato da Construção Civil de Piracicaba, Milton Costa, numa obra no município de Saltinho. O Sindicomp recebeu uma denúncia e foi até o local onde está sendo construído um salão de eventos. 6 funcionários trabalham sem nenhum banheiro químico por perto e distantes do alojamento. Existe o programa de meio ambiente no controle ao ambiente de trabalho, que é o PCMAT, e o PCMAT é um programa que antecipa qualquer início de obra. Então, antes dos trabalhadores estarem aqui nessas condições, tinha que ter o banheiro já de forma adequada, a cama de forma adequada, que na obra onde eles estão trabalhando não tem nenhum banheiro químico. Então, nas necessidades que eles precisarem, eles não têm aonde correr, né? Até chegar aqui no alojamento é uma distância um pouco considerável. Então, tudo isso a empresa tem que ter essa orientação. Ela não pode legar a ignorância à informação que a Lei 3214 já é desde 77. O alojamento foi improvisado numa casa na rua Domingos Pilon. No interior, foram encontradas camas feitas com material da própria obra, fios expostos, uma cozinha em más condições, 2 banheiros e apenas um chuveiro. De acordo com o presidente do Sindicato da Construção Civil, a empresa responsável tem 3 dias para regularizar a situação. Caso contrário, será feito o encaminhamento ao Ministério Público. Nós estamos vendo que, de fato, as camas não estão de forma à norma coletiva. O ambiente não seria um ambiente adequado para alojamento. É um barracão bastante espaçoso, com bastante local, tem banheiro, tudo certinho, mas não está definido como alojamento nas condições adequadas. As camas são feitas de madeira da obra e os colchões também não têm a densidade adequada. A empresa foi notificada? Quanto tempo, qual o prazo que a empresa tem para resolver essa situação dos funcionários? Veja bem, por conta deles terem chegado ontem na cidade e não terem feito o processo de avaliação antecipada para programar a vinda dos trabalhadores e a hospedagem deles, a partir de hoje corre 3 dias para que eles deixem isso aqui em ordem, para que os trabalhadores permaneçam nessa condição de alojamento. Milton, a gente vê ali nas imagens que as condições não foram pensadas antes da chegada desses trabalhadores. Como que está a condição agora? Foi dado 3 dias? Inclusive teve acompanhamento ontem em relação ao processo de evolução do ambiente lá, então a empresa já fez algumas adequações emergenciais, né? Então já pode-se dizer que já está em uma condição mais saudável para o trabalhador executar a sua atividade. Mas é uma pena, né, que ainda existam empresários, né, e informações que não sejam atendidas no tempo do trabalhador, né, porque são trabalhadores que são de fora do nosso estado, inclusive, vieram do Maranhão, tinha 15, outros foram embora por conta das condições já que estavam lá postas, e esses permaneceram, até por conta de uma negociação que eles fizeram e tiveram uma evolução salarial, então deram-se por uma condição saudável de permanecer ali. Então é vender o almoço para comprar janta, a gente fala. Então tem certas coisas que não pode fugir à normativa legal. E a gente vê algumas imagens ainda lá, nessa visita que vocês fizeram, né? No início da semana. A obra a gente vê que está bem em fase inicial, né? Inicial. É importante quando a gente consegue identificar isso no início. Tá. Você falou sobre essa questão da negociação salarial em decorrência dessa falta de infraestrutura.
Como que é feita essa negociação e orientação para os funcionários também com relação a isso? Porque a questão da segurança para hospedagem, de alimentação e higiene, etc., acabam sendo até mais importantes do que uma pequena diferença salarial, né? Mas isso é o costume que se dá em relação à oferta-procura por conta da vantagem. O trabalhador entende que isso é uma vantagem para ele significativa e esquece que a parte mais necessária está perdendo. Né? Não tem seguridade social, não tem fundo de garantia registral, não tem nada. Né? Quando ele aceita isso sem ainda a formalização da carteira de trabalho. No caso, eles tinham a carteira de trabalho formulada. Aí eles barganharam um valor de salário alternativo, a mais do que o piso salarial, e permaneceram nas condições. Mas mesmo assim, não é permitido. Não, nós não fora da lei, não. Porque ele tem a negociação. Ele tem a negociação do sindicato já, que ampara o valor do salário. Não que ele não possa negociar algo favorável, mas ele teria que denunciar essa forma que ele está sendo tratado, porque a lei ampara ele algumas condições mais favoráveis. E agora, com essa situação restabelecida e readequada, existe uma nova negociação com os trabalhadores sobre essa questão salarial? Não, isso já foi feito na database, que foi a database de maio. Já resolvemos essa questão do índice salarial, mas isso é uma questão mais particularizada, entendeu? Porque a lei da negociação a nível do Estado que o sindicato promove, nós negociamos a base territorial, que dá para o trabalhador participação nos resultados, plano de cargos de salário. Hoje tem profissional 1, 2 ou 3, com salários diferentes de 30% a 40%, e ajudante da mesma forma, que é uma forma de estimular essa mão de obra e valorizá-la aqueles que estão mais tempo já dentro do mercado de trabalho. E também já propondo a tecnologia que está vindo para o mercado para que esses trabalhadores comecem a buscar informação e também formação. E até o desenvolvimento dentro da carreira, né? Não tem a dúvida, e faz parte do processo. A gente vê também que essa obra, como eu disse, está bem no início. Quais que seriam as condições ideais que a empresa deveria se preocupar antes de dar início às obras, principalmente quando recebe aí mão de obra vinda de outros estados? NR18, área de vivência. Ela é bem específica e até indica como fazer. Então teria que ter um local para eles comerem, um local para eles trocarem de roupa, um local para eles fazerem a necessidade fisiológica deles, que isso não tinha lá nada disso. É uma situação realmente precária para muito precária. Mão de obra. E isso daí a lei já ampara como direito do trabalhador. Não é uma reivindicação, que muitas vezes é confundido, que quando você vai e parte para a fiscalização, a empresa acha que é perseguição, a empresa acha que é uma série de outras coisas e não uma obrigação dela cumprir com a lei. E como que é a recepção de vocês quando vocês chegam nesses locais para fazer uma vistoria desse tipo que foi feita aí? Olha, há uns anos atrás, no início do nosso projeto, que começamos em 2000, esse projeto de fiscalização, era mais agressivo, né, porque era pouco conhecido, a sociedade, o trabalhador, o empregador, tinha as relações totalmente soltas e a gente começou a fechar. Hoje, a relação ela já parte de uma questão mais tranquila, porque a sociedade denuncia, o empregador denuncia e o trabalhador denuncia. Então você começa a equilibrar essa relação, para que não haja mais prejuízo, porque uma fiscalização vai ser muito mais prejudicial, tanto para um lado quanto para o outro, do que o entendimento e a adequação no local. O sindicato também atua constantemente na discussão das melhorias dessas normas. O que tem em discussão nesse momento em pauta? Veja bem, o mês passado nós discutimos a NR35, que é o projeto de trabalho em altura, que tem tido muitos transtornos para o trabalhador. Inclusive a gente teve um caso recentemente ali na região do Monte Alegre, né? Um rapaz que se acidentou. Próximo ao presídio lá. Aquela ampliação de rodovia, o trabalhador ficou a 15 metros pendurado. Então, isso nós estamos fazendo uma discussão, porque a NR é nova, ela foi construída recentemente, para poder dar publicidade, divulgação e uma forma legal de treinar. Hoje, está tendo uma discussão na mudança da NR18. Então, foi feito um debate, uma discussão pelo CPN, Comitê Permanente Nacional, para adequar algumas questões da NR18 que estão obsoletas e que possam estar
não tendo uma condição positiva. E hoje nós estamos tendo isso daí lá, uma discussão no sindicato. Os trabalhadores também são convidados a participar desse tipo de discussão, Milton? Projeto tripartite, trabalhador, empregador e governo. E aí o nosso é quadripartite, a gente trata assim dessa forma, por quê? Porque justamente dá espaço às universidades, aos outros grupos poderem participar. Então vai técnico de segurança, engenheiro, empresário, empregador, empregado, e fica um debate bem aberto para que a gente possa ir adequando as condições de trabalho. E hoje qual que é o índice de acidentes de trabalho na construção civil na nossa região? Recentemente a gente participou de um seminário no qual nós estávamos dentro de um ranking em terceiro. Mas nós já amargamos de 2003 a 2006 o primeiro lugar do sistema CIVAT, Sistema de Vigilância por Acidente de Trabalho do município. Então a gente superou esse drama e hoje a gente está tentando controlar melhor isso. Mas teria como dizer em números o que isso representa? Olha, especificamente teria que ter os dados na mão, porque existe sempre uma adequação nesses dados de informação, porque o CIVAT, Sistema de Vigilância e Acidente de Trabalho, ele tem uma ligação com os postos de atendimento público, que vai ao centro de referência ao trabalhador, no qual eles vão quantificar e qualificar os acidentes que estão ocorrendo. Então esse dado fica sempre atualizado. Eu não poderia falar um número agora. Sem exatidão. Ok. Mas o que a gente vê aqui na realidade é uma função que exige muito cuidado também do trabalhador. Quais são os principais riscos que a profissão na construção civil pode trazer? Existe um projeto hoje no Congresso em colocar a atividade da construção civil como atividade perigosa. E eu estive em Brasília recentemente para discutir a aposentadoria com 25 anos de trabalho. Como ser uma atividade bastante danosa à ergonomia do trabalho, porque se trabalha em posturas diferenciadas, né? E no qual muitas vezes o corpo acaba se tornando uma alternativa como ferramenta para o trabalhador. Então existe de fato um projeto bastante audacioso em relação a esses cuidados, a esse perigo da construção civil. E a gente quer que de fato seja solucionada essa dificuldade para o segmento, que a coluna, como diz alguns trabalhadores, foi feita para carregar o corpo, né? Não para carregar peso. Então essas coisas podem ter, porque hoje tem tecnologia para tudo isso, e atividade de choque elétrico, queda de altura, soterramento, são os principais fatores. Por quê? Porque nós temos intempéries, que no decorrer de alguma época tem chuva demais. O solo fica comprometido e aí tem os trabalhos de escavação, onde o trabalhador fica exposto. O de choque elétrico também, existem essas duas alternativas, tanto no sol quanto na chuva, questão de água. E o queda de altura é andaime, em questão de coisas que o trabalhador promove, faz, fabrica, para poder tentar dar solução em uma outra solução, criando um perigo para ele. Então, a tal gambiarra muitas vezes, né? A gente poderia dizer que a pressa na entrega das obras, enfim, da execução dos projetos, é aí uma inimiga dos trabalhadores, se mal administrada? Você fez uma colocação bastante interessante. Infelizmente, a necessidade hoje da mão de obra é grande. Então, não se tem uma mão de obra com qualidade e com condições de operar o mercado. Então, as pessoas que têm essa oportunidade de trabalhar, muitas vezes não estão tendo tempo para elas serem treinadas, para poder absorver os postos que estão em abertura. E isso tem dado transtorno. A própria falta de treinamento antes mesmo de chegar à obra já é um fator. A NR18, ela fala que tem que ter 6 horas de treinamento antes de qualquer atividade. E agora, se for colocar no papel quantas empresas fazem isso, aí fica difícil. E o trabalhador, então, é que tem que ficar atento. O trabalhador tem que estar atento, tem que conhecer os seus direitos, tem que frequentar o sindicato, tem que estar conversando com o sindicato, que é o principal fator de entendimento dele, que discute o problema que ele possa estar enfrentando e que ele pode diminuir. Então não tem outra alternativa, porque pós a convivência traumática, ele vai buscar o direito e vai ser no sindicato. E às vezes pode ser tarde demais também. E muitas vezes ele não podia sofrer todo aquele, poderia evitar de sofrer aquele dano
já ter seu direito constituído. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já nós vamos falar então sobre as empresas que se comprometem aí com a segurança do trabalhador na construção civil. É já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje eu estou conversando com Milton Costa, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Piracicaba e região. Nós estamos falando sobre as condições de trabalho dessa categoria. Milton, nós falávamos há pouco sobre os problemas, né, para a saúde, a segurança, enfim, do trabalhador da categoria. Também temos empresas e projetos sendo apoiados por empresas que asseguram que essas empresas se comprometam com a melhoria de condições de trabalho. No mês de maio, nós tivemos aí uma assinatura de um acordo para a melhoria das condições de trabalho em 3 canteiros de obras de Piracicaba assinado pela MRV. Nós vamos rever agora, então, essa matéria. A MRV Engenharia realizou uma cerimônia que marcou a adesão de 3 canteiros de obras de Piracicaba ao Compromisso Nacional para Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Construção Civil. O evento contou com a presença de autoridades locais, estaduais e nacionais. O primeiro é um exemplo, né, que todo país tem que seguir. O termo do compromisso nacional é uma ação que vai beneficiar muitos trabalhadores. A nossa categoria, durante muitos anos, ela foi discriminada. Os trabalhadores tinham vergonha de dizer que faziam parte da construção no momento de buscar um crédito, por exemplo, em qualquer veículo, em qualquer comércio. O compromisso nacional ele vem com o objetivo de dar condições mais saudáveis para aquele trabalhador. Porque não adianta você querer trabalhar num local de trabalho onde você tem uma situação ou de risco ou uma situação desconfortável para a produção. Essa iniciativa que veio das centrais sindicais, do governo federal e de alguns empresários está dando como exemplo que o país está no ritmo certo. Assim, os canteiros devem aprimorar as práticas de trabalho, segurança e qualificação de pessoal, além de evitar o trabalho escravo nessa área. São seres humanos que tem aqui. Nós não podemos permitir que nenhum ser humano seja escravizado, seja escravo. A escravidão já acabou. O Zumbi de Palmares e o povo dele já tomou uma decisão muito clara sobre isso. Por isso que a gente considera o 13 de maio o desagadouro de uma revolta popular contra a escravidão, a humilhação e a subjugação. Agora é trabalhar para frente. Eu acho que isso aqui é um exemplo não só para Piracicaba, mas para todo o estado de São Paulo, que nós vamos estender para todo o estado de São Paulo e também para o Brasil. Por isso, parabenizo o Milton do sindicato, o presidente da federação, que é o companheiro Emílio, parabenizo a MRV por essa iniciativa maravilhosa, está sendo vanguarda na área empresarial, não está com medo, está indo lá para poder ajudar e trabalhar, porque todo mundo ganha com isso. O compromisso irá beneficiar cerca de 1.400 funcionários em 3 obras no período de 7 meses. A MRV é a primeira construtora residencial a agir dessa forma. A nossa preocupação com a qualificação da mão de obra e, ao mesmo tempo, a necessidade de formar melhores trabalhadores e capacitá-los para que desempenhem as funções de maneira mais adequada, mais segura, fez com que a MRV
junto com o governo federal e o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil aqui de Piracicaba, fizéssemos esse compromisso, esse pacto, implementando nos nossos canteiros alguns procedimentos, algumas rotinas que ainda não estavam acontecendo, né? E isso é uma iniciativa absolutamente única, nova, que está acontecendo no Brasil, e por isso mesmo a razão da gente estar fazendo esse evento aqui agora. Primeiro, você estabeleceu uma mesa de negociação permanente entre trabalhadores e a empresa através da sua representação sindical no local de trabalho. Com isso, você faz com que todas as demandas que ocorrem no dia a dia possam ser resolvidas imediatamente e, com isso, evitar insatisfação por parte dos trabalhadores e gerar passivos trabalhistas por parte das empresas. Aqui em Piracicaba, o senhor veio lá de Brasília, o que vai melhorar aqui na cidade, aqui no interior de São Paulo? Melhora porque ao você ter um melhor ambiente de trabalho, você investe na produtividade, isso é bom, né? E por outro lado, você melhora também a qualidade de vida do trabalhador no canteiro de obras, porque ele sabe que tem direitos, que esses direitos vão estar sendo respeitados e sempre que houver algum problema, ele vai poder recorrer ao seu representante para resolver aquele problema. Ele não vai precisar ficar esperando acabar a obra, para ele ser demitido, para ele ir no sindicato e abrir um processo. O compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da construção civil foi criado em março de 2012, em parceria com o governo federal, empresários do setor da construção civil e trabalhadores, representados pelas centrais sindicais. As empresas têm que se preparar em relação à segurança dos trabalhadores. Então nós temos uma deficiência muito grande nessa questão de atendimento às NR que dá segurança ao trabalhador. E esse compromisso nacional, um dos itens importantes é isso, que as empresas têm que investir em segurança para o trabalhador, dar ao trabalhador conhecimento dos direitos dele em termos de segurança e faz com que ele tenha conhecimento das NRs. Então isso é muito importante, é um dos pontos importantes. E outra coisa que também nós achamos muito importante é o acesso do sindicato dentro das obras. E isso dá uma segurança maior e uma oportunidade de cobrança naquilo que ainda a empresa não esteja cumprindo a legislação. As obras de construção civil são obras que são sazonais e os trabalhadores são considerados como nômades. Eles sempre vão mudando de área em área. E isso daí gera uma dificuldade em relação à questão de logística, ambiente de trabalho, condição trabalhista. E o sindicato, justamente, está tentando trazer uma discussão de organização no local de trabalho para que esses conflitos mínimos não tenham que ir até a justiça. E que seja feito, de fato, o reconhecimento de que o ambiente tem que estar de forma adequada e as condições têm que ser respeitadas. Então, esse compromisso nacional, ele vem tratar no sentido de que a empresa, que é tomadora de serviço, quanto a empreiteira, respeite os direitos na íntegra de todos os trabalhadores, tanto nele, na questão de saúde e segurança, quanto na questão trabalhista. É uma conquista importante, hein, Milton? Arroz e feijão. A gente fazer o que tem que ser feito. Sim. Simplesmente, se existe uma normativa que o Brasil, infelizmente, existe um modismo aí de dizer se a lei pega ou não pega. Se é lei, por que não faz se cumprir? Por que se escreve se não vai pegar? E a sociedade não pode ficar à margem desse entendimento. Porque muitas pessoas, enquanto ela tem a vantagem, ela também não busca a lei. Ela só vai buscar a lei quando a vantagem não é mais a favor dela. Então, isso é uma questão social, Então, se direciona para uma categoria, se direciona para outra, Mas, enfim, em relação no projeto social, seria importante que esse conflito fosse diminuído. Sim. Nós estamos vendo hoje aí uma manifestação bastante agressiva em relação a alguns direitos sociais, que é a tal do pula-catraca, essa questão toda, que, infelizmente, se não tiver um respeito pelas leis, que as pessoas que fazem ela muitas vezes não as cumprem, infelizmente nós vamos ter aí um conflito bastante complicado em relação ao entendimento aí do futuro do nosso país, das pessoas que vão estar. Que é importante que o trabalhador seja respeitado e que a empresa também seja respeitada. Sim. Um precisa do outro, e não trabalhar na margem da lei, na brecha do oportunismo. Que é isso que vem trazendo a maldade, trazendo os maus tratos. Tudo isso é reflexo. Se fosse, vamos dizer, se eu como empresário não desse um direito para um trabalhador, e se fosse o meu filho no lugar daquele,
eu também não iria cobrar. Então, acho que é uma questão mesmo de cumprir cada um com a sua obrigação. A própria assinatura desse compromisso pela empresa coloca uma exposição muito maior. Talvez isso não fosse necessário, como você disse, se as regras fossem, as leis fossem cumpridas como devem ser cumpridas, mas essa exposição perante a mídia, perante a própria sociedade, fortalece esse compromisso e o trabalhador se vê também na oportunidade, na possibilidade de também cobrar aquilo no dia a dia, né? Que bom que a gente evolui. Pois é. Né? Porque para chegar nesse ponto que chegou hoje, com esse compromisso, com essa responsabilidade que hoje a empresa se coloca nessa posição, nós passamos a amarguras, né, em relação ao crescimento da nossa cidade, crescimento em relação à oportunidade de trabalho, e houve muito desrespeito em relação a condições de trabalho desses trabalhadores e alojamento desses trabalhadores, que com a ampliação da cidade, isso vem trazendo um dobro de transtorno para nós. Se a gente caminhou a Hyundai para o Ministério Público do Trabalho para fazer um TAC, porque tem 56 CNPJ lá. Né? Então, como é que você consegue limitar esse conflito dessa relação? A MRV ela trabalha com várias mãos de obra terceirizada. Como é que fica a responsabilidade se a empreiteira não cumprir com a obrigação dela? Né? Então, isso vem trazer, de fato, mais próximo de um cuidado dessa relação, porque na Convenção Coletiva de Trabalho, no qual nós assinamos, a nível de Estado, tem na cláusula 10ª que as empresas se obrigam a gestar pelas suas terceiras. Sim. E o que gera mais transtorno para os trabalhadores são as terceiras, que muitas vezes não têm um capital suficiente, uma condição interessante, para ter trabalhadores de sua responsabilidade. E esse compromisso atrai uma aproximação e uma responsabilidade maior, porque agora tem que se cumprir, porque a empresa que não cumpre com essa determinação, nós temos agora a lei nova, que é aos 10 anos que ela fica fora de qualquer tipo de contrapartida em relação aos procedimentos públicos de obras que possam estar servindo para essas empresas. Com a assinatura desse compromisso, a MRV assume também essa responsabilidade sobre os terceiros? Também? Sim, ela já tem essa responsabilidade. Mas com isso, quer dizer, ela vem demonstrar uma boa vontade dela de diminuir os conflitos que ela tinha no país todo, em relação à mão de obra semelhante à escravatura. Certo. Bom, foi falado na matéria que é durante 7 meses a vigência desse compromisso. Como que fica essa questão após os 7 meses? Então, daí ele é renovado, se ainda permanecer em obra, a empresa. Essa assinatura foi para 2 anos. A empresa tem um empreendimento que ela vai fazer, vai demorar 2 anos para concluir. Então, nesse período vai ser diferente. Nós temos mais algumas imagens para mostrar dessa assinatura do contrato da MRV também. Vamos esperar aí o Luciano colocar para a gente mostrar aí, que foi uma presença em massa mesmo, né, das pessoas. Tinha bastante. Foi a presença das pessoas, que autoridades da cidade, a gente vê muitas empresas apoiando aí esse movimento, que é de extrema importância, não só para a classe trabalhadora, mas também para a própria população, não é? Que também, como você disse, a população não é mais passiva, né? Não. Ela se revolta e se mobiliza diante das injustiças. Eu acho que a gente está mesmo num caminho correto para que a gente possa também ocupar a nossa posição enquanto cidadão, né? Responsabilidade. Muito bacana. Milton, e como que foi a repercussão das outras empresas do segmento após a assinatura desse compromisso pela MRV? O que foi interessante que o governo municipal participou dessa assinatura, a Associação das Construtoras de Piracicaba participou na mesa dessa assinatura. Então isso, para se ampliar, está muito mais fácil, está mais próximo, né, que é particularizado a cada empresa assinar o seu acordo, o seu compromisso. Como aqui nós já temos a associação pode discutir pelo grupo, e aí cada um faz a sua adesão. Em relação ao projeto municipal, em relação a isso, foi interesse no quê? Nós temos o centro de alfabetização dentro do sindicato, com o município fornecendo os docentes, o professor, né, e a gente fornecendo espaço. Nós estamos com 30 alunos lá, né, desde março, e tem dado um retorno bastante interessante. E esse compromisso agrega a alfabetização no canteiro de obra
e a formação profissional no qual nós também estamos executando dentro da entidade. E já tem tido procura de outras empresas também para já levar? Sim, já tem bastante procura. A gente está debatendo agora a finalização do acordo, que foi a data de maio, e a gente vai entrar num debate de as adesões, quem tem interessado, como que a gente vai propor. Também foi colocado pela Mariana, durante a matéria, a presença de um representante sindical que seja um ponto de equilíbrio entre as partes. Qual que é a atuação desse profissional? Veja bem, a gente escolhe, através de um plebiscito dos trabalhadores, o representante que eles querem que esteja à frente das discussões. Então, eles escolheram 3 pessoas, e essas pessoas têm lá um local com um computador, bem espaço bem adequado, para que eles possam formular as reclamações, os desentendimentos e mediar isso. No tocante de uma dificuldade maior, aí chama o sindicato, a gente vai até lá para poder orientá-los. Eles têm essa orientação antecipada do sindicato, eles têm reuniões trimestrais, no qual a gente vai dando alguma base para eles poderem atuar de forma bastante interessante no local. Milton, agora eu gostaria de ampliar um pouquinho o nosso bate-papo para a questão do mercado de trabalho para esses profissionais aqui na cidade. Piracicaba vive aí um boom imobiliário e também a vinda de tantas empresas, muitos trabalhadores vindo para Piracicaba. Como que está o segmento nesse momento? Veja bem, a importação ela é bastante interessante, ela traz bastante coisa boa, mas também traz alguns transtornos, né? Muitos trabalhadores conseguem uma colocação adequada, até ficam e conseguem avançar. Mas nós podemos ter um impacto social negativo daqueles que também não conseguem se afirmarem no mercado de trabalho e acaba gerando problema social. Piracicaba, a mão de obra ela é bastante necessária, com qualidade, por conta das empresas já terem desenvolvido bastante tecnologia. E essa dificuldade tem trazido um transtorno para todos os segmentos, não só para a construção civil. Precisa achar um ajudante já está difícil, quanto mais um profissional de qualidade. Então, o mercado está bastante aquecido, tem oportunidade para quem queira. As empresas estão absorvendo também a contratação da mão de obra feminina dentro dos canteiros de obra, justamente para sanar um pouco esse gargalo aí. E aí a gente vai ter que fazer um trabalho bastante interessante em relação a preparar esse pessoal, né, por conta dessa demanda que tem vindo. A gente acredita que agora, para o próximo semestre, a coisa se fique mais apertada ainda, porque as empresas locais não estão dando conta das demandas locais. Então está vindo muita empresa de fora, muita empresa de outros estados, com costume diferente, com condições diferentes, e há de se entender que a cada local, a cada região, tem que buscar como se procede os relacionamentos e as condições de trabalho. Então isso tem gerado alguns transtornos para a gente também em relação à fiscalização. Estamos vendo essa fiscalização aí no Saltinho, né, porque a cidade também está saturada de espaço para pôr gente, então a região também está ampliando. Então, se a gente não tiver um cuidado especial, né, pode gerar alguns problemas desinteressantes para o nosso segmento, principalmente, né, por isso a nossa fiscalização permanente e procurando, porque as empresas que a gente fala, em vez de passar pelo sindicato, pedir uma orientação, às vezes se instala primeiro, e depois só vai entrar em contato com a gente quando tem o conflito. E a gente pode diminuir esses conflitos e ter uma solução bem melhor. Esses trabalhadores também que vêm para Piracicaba em busca de trabalho, existe alguma orientação para essas pessoas que às vezes vêm porque alguns parentes estão na cidade, a pessoa vem visualizando uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho? Que orientações poderia ser dada a essas pessoas antes delas partirem mesmo para a busca de uma oportunidade? Legal. Hoje tem a Centre, tem o PAT, tem uma série de repartição pública que atende esses trabalhadores. O sindicato também tem o banco de emprego, onde o trabalhador pode levar o seu currículo lá e a gente poder encaminhá-los para as empresas que têm necessidade dessa mão de obra. A empresa também. Há também os cursos de formação do próprio sindicato, que as pessoas podem se aperfeiçoar ou até mesmo encontrar aí um início de carreira, uma mutação aí do segmento onde atua, né? O CTC é o Centro de Treinamento e Capacitação no sindicato, né, formado por um grupo de pessoas que têm feito
essa capacitação para os trabalhadores. Então nós temos curso de mestre de obra, elétrica industrial, elétrica para residencial, está fazendo agora o curso de encarregado, armador de ferragem. Então vai ter uma série de frentes de cursos no qual o trabalhador vai até o sindicato, se inscreve e começa a se formar para poder também atender uma necessidade do mercado e para também ter um salário melhorado. Tem custo, Milton, esses cursos? Tem custo, tem um custo lá que tem que ser discutido lá com o CTC, né? Que isso não é cobrado pelo sindicato, não é um curso do sindicato. E sim dessa escola que faz esse treinamento, lá dentro a gente só cede o espaço. É importante que as pessoas procurem lá para poder discutir lá os interesses. Mas é bem menor do que se oferece no mercado aí hoje. Infelizmente nós não temos a contrapartida do Senai em relação aos cursos gratuitos, mas ali a gente está tentando fazer alguma coisa. E certamente aí é uma boa oportunidade de inserir no mercado de trabalho, já que a gente sabe muito bem que Piracicaba atravessa por um momento favorável nesse sentido. Muito bom, excelente momento. E agora, assim, quem quer pode ter certeza que vai estar empregado. Se passar no sindicato hoje, tiver uma condição boa de trabalho, no dia seguinte está empregado. Já está empregado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as mulheres nesse mercado de trabalho. Elas são mais cuidadosas mesmo? A gente ouve falar muito isso na área da construção, que elas são excelentes funcionárias desse segmento. Mulher é excelência em tudo, né? Felizmente, né? É uma necessidade, né? Imparcial, não tenho o que dizer em relação à mulher. Mas em questão do profissionalismo, né, elas têm se destacado muito pelo empenho, pela capacidade de sensibilidade e pelo também comprometimento com o processo que ela assina. Então nós temos escutado de muitos empresários que a falta de compromisso com o trabalho com o homem é maior do que com a mulher. E é que a mulher tem filho, tem casa, tem uma série de coisas. Então isso tem trazido uma oportunidade bastante interessante para elas, uma abertura de postos interessantes dentro do trabalho, que tem nos ajudado também em relação ao ambiente, que era muito masculino, muito sujo, isso melhorou bastante também, né? Porque agora nós temos que ter 2 banheiros, um banheiro para menino e para menina, então a higiene já começa a mudar, os espaços, as palavras, as tratativas, né, em relação a isso também tem que ser diferenciado, né? Então ficou bastante equilibrado isso, a gente tem agradecido e estamos muito felizes com a vida da mulher no nosso meio, no nosso setor. Bacana. Milton, outra frente aí de discussão é a questão da aposentadoria especial ao trabalhador da construção civil. Você foi até Brasília defender essa questão. Como está o andamento? Então, é um projeto bastante audacioso, faz 50 anos que esse projeto está em pauta lá já, né? Então já está mais velho que a gente. Mas sempre existe uma expectativa, né? Uma reiniciativa de tentar buscar a abertura do processo para que ele possa voltar à tona, tendo em vista os acidentes graves e fatais que têm acontecido no decorrer de todo o país. A construção civil tem sido a menina dos olhos em relação a essa questão do acidente, né? Então essa aposentadoria vem atentando um pouquinho mais a mudança das empresas em relação também ao compromisso com a segurança do trabalhador. Né? Porque antes nós estávamos falando do trabalhador que não tem qualificação, que não tem muita formação, e então ele corre o risco porque ele não sabe ler e escrever. Hoje nós estamos falando de falta de estrutura técnica, o analfabetismo profissional, onde está caindo estrutura. Não é nossa culpa daí, né? Porque o trabalhador não faz projeto, ele executa. E como é que cai uma estrutura? Pois é. Nós estamos lá em cima tentando executar aquilo que foi desenhado. Então hoje tem esses 2 riscos para nós. Então não é possível que essas coisas continuem ocorrendo, né? E por conta da hierarquia também ter sua responsabilidade e depois transmitir para a gente essa dificuldade. Então a gente quer discutir essa aposentadoria novamente, né? O governo abriu a pauta para discussão, mas ainda está no início, começou agora a rediscussão do projeto e por enquanto nós estamos no início do debate novamente e demonstrando e mostrando para eles o porquê que a gente quer isso, né? Com dados, com fotos, com bastante sugestão interessante que seria bom, né, que o trabalhador, né, do setor da construção civil tivesse esse respeito e esse carinho em relação à vida dele, que muitos não estão conseguindo voltar para casa.
Isso é realmente muito triste, né? É muito triste, é. E é uma realidade, né? Nós estamos falando de um alojamento onde que foi feito cama de madeira de obra, com prego, com quina viva. Quando ele passa a mão, ele pega strep. Não é? Será que na casa da gente, como é que fica isso? É uma coisa um pouco diferente, né? Porque tem lei. Não é uma questão que eu estou pedindo que dê uma cama, né? É uma questão do que a lei fala que tem que ser nessa mínima. Agora, nem a mínima está sendo cumprida. Então, essa falta de respeito que a gente não aceita mais, não admite mais. Nós podemos ter roupa suja, mas nossa mão é limpa, nós somos trabalhadores. Nós podemos ter ignorância de alguns conhecimentos, mas nós executamos o serviço. Então, se dê respeito aos direitos que nós temos, porque senão não tem condição de continuar, né, dessa forma, né, dando a vida como troco. Pois é. E é aí uma categoria de tamanha importância para o desenvolvimento do nosso município, do nosso estado, enfim, do nosso país. Né? O Brasil passa por um momento benéfico, alguns dizem, outros que a inflação está subindo, que as coisas estão caminhando para uma piora, mas aí, enfim, independente do momento, a categoria é quem constrói esse país, né? E merece a nossa atenção. Para nós estarmos aqui, teve que passar um trabalhador da construção civil, para estar fechadinho do jeito que está. Exatamente. Então, é interessante que se tenha essa visão, né? Eu estava até vendo um e-mail onde o cara falou assim que a gente está num país onde se fala professor para juiz de futebol, né? E para professor. Então, é uma coisa de doido, né? A transferência aí de valores, né? Milton, ainda falando sobre os aposentados, como que está o mercado de trabalho? Porque muita gente já aposentou, mas tem aposentado voltando para o mercado em decorrência da necessidade? Foi até bom você fazer essa pergunta, porque a desaposentadoria que a lei agora permite, a pessoa desaposentar e voltar para o mercado de trabalho, isso foi uma lição, eu acho que para o mercado, em relação à desvalorização das pessoas que já têm um pouco mais de experiência de vida. A se desrespeitar os velhos, as pessoas que já passaram por bastantes traumas e de repente com 40 anos você não ser mais absorvido pelo mercado de trabalho por conta de algumas tecnologias, por alguma coisa, mas tem botão que vai ter que ser homem que vai apertar e vai ter lugar que não vai dar para pôr botão para apertar. Então, acho que essa questão dos aposentados tem ajudado muito em todos os segmentos, que são as pessoas que passaram por certa experiência. Muitas vezes eles não têm hoje o conhecimento da tecnologia, mas a experiência interpessoal, de como conduzir um processo, eles passam à frente. Então o individualismo hoje é muito grande, né, em relação às necessidades, e a gente precisa de fato de voltar a essa visão de que todos nós temos uma contribuição a dar. Né? E as empresas estão respeitando isso, estão muito satisfeitas com a volta de alguns profissionais que já passaram em outras épocas por ela, porque tem dado algum exemplo para esses jovens que vêm vindo num mundo mais novo, numa tecnologia mais nova, num entendimento diferente. Hoje eles não conversam entre eles, eles conversam por telefone. Você está do lado e estou mandando mensagem, mas não olha nos teus olhos para conversar. Nós estamos falando de uma realidade, uma juventude que vem nova, né, que vem com uma outra visão em relação a isso. E os cuidados dentro do nosso setor é muito importante, porque nós estamos falando de grau de risco 3 para 4. Onde tem áreas de vivência, áreas periféricas abertas, onde por conta de você estar, muitas vezes, não atendendo ao seu profissional, e não estar prestando atenção e pisar no buraco e cair. Então isso também tem gerado um certo transtorno em relação a isso, porque a gente tem que, né, manter alguma cultura, saber que tem que ter evolução, mas sempre tem alguém que pegue na mão para poder ajudar, porque senão as coisas podem aumentar para pior. Nada como esses profissionais experientes aí que já passaram pelos Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos novamente. Com certeza. Que bom. Bom, Milton, eu gostaria que você deixasse o contato do sindicato, enfim, os telefones, se o trabalhador quiser fazer algum tipo de denúncia ou mesmo levantar alguma questão junto ao sindicato. Eu sempre agradeço a oportunidade de poder ter um espaço como esse para poder divulgar para algumas pessoas que têm a possibilidade de estar vendo a gente, escutando, ouvindo, e dizer que quem quer faz, que não quer criar problema. Né? Então, hoje tem fóruns de proteção, entendimento de todos os segmentos. Então, o sindicato é um fórum de proteção do trabalhador. E como ele é específico da construção civil, ele é específico da construção civil. Mas não que outras pessoas não possam ligar, não possam estar passando seus anseios, que a gente possa estar tentando encaminhar. E da construção civil de Piracicaba é 3437-5100.
né, que a denúncia que possa ser feita com sigilo do nome, não tem problema, não precisa falar o nome, só fala o que está acontecendo, o endereço, que nós temos um grupo permanente na rua para atender essas demandas. Se quiser saber o retorno do que ocorreu daquilo também, fica à vontade. Essa semana passada, a gente teve uma denúncia, os trabalhadores estavam trabalhando na rodovia de Charqueada, que está fazendo uma ampliação lá, e não tinha sinalizador, tinha uma pessoa humana fazendo sinalização, e sem colete refletor, essas coisas todas. E a gente tomou providência, e a pessoa mandou também um e-mail retornando para a gente, dizendo que ia agradecer porque viu que teve alguma atitude. Então, nós cumprimos com a nossa obrigação. Pode ser que muitas vezes não atenda o anseio de uma pessoa ou de outra, mas o que nos dá direito, o que nos dá condição de amparo legal para a gente fazer, a gente tem feito, e queremos que a sociedade participe disso. Não são só os trabalhadores que podem atuar aí com as denúncias, também a população que visualizar ali, entender que aquela situação é uma situação de risco, pode também entrar em contato com o sindicato. Porque já pensou um acidente na frente da sua casa, o cara caindo e seu filho passando junto, que trauma que não gera uma criança, que já para qualquer pessoa, né? Mas então a gente tem sempre tomado esses cuidados, dizendo para a população, entendeu? Está em tranquilidade, em conversa, porque a gente não quer criar problemas, a gente quer resolvê-los. E só se resolve se a gente também denunciar. Claro. Tá? Então, esse o sindicato está aberto, tem o site também, que é o www.sindicomp. Quem quiser acessar, lá tem todo o projeto, todo o trabalho que a gente tem desenvolvido desde 2000. E a gente quer permanecer com um trabalho bastante importante, que ajude a sociedade e que ajude os trabalhadores. Com certeza. É um trabalho muito representativo aqui na nossa cidade, com certeza. Bom, Milton, eu gostaria, mais uma vez, então, você repetisse o telefone de contato do sindicato para a gente... 3437-5100 ou 9648-5876, que é o celular meu, que eu deixo à disposição também, que as pessoas que queiram falar direto comigo, fiquem à vontade. Tá ótimo. Tá bom? Milton, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa mais uma vez. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, eu agradeço a oportunidade aí e um abraço a todos os telespectadores que têm assistido e acompanhado o trabalho de vocês, que tem sido muito importante para a nossa sociedade. Muito obrigada. Para nós também é muito gratificante esse reconhecimento. Bom, o nosso programa vai ficando por aqui. Para você, um excelente final de tarde, um ótimo final de semana e a gente se encontra na segunda-feira. Até mais. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.